Vamos falar aqui do livro Muralhas Verdes, está aqui, que o Rogério escreveu e vai estar falando para a gente sobre esse trabalho bonito, que são sobre os goleiros que fizeram história, todos os goleiros que fizeram história do Palmeiras, né? Você é sócio fundador do movimento Alviverde lá de Morragudo. Como surgiu a ideia? Como foi formar esse movimento Alviverde lá na cidade? Eu gostaria de falar do meu início como palmeirense, né? Eu sempre fico assim, como é que eu me tornei um palmeirense? O primeiro jogo que eu assisti, Palmeiras e Guarani, a final do Campeonato Brasileiro de 1978. Aí o Palmeiras perdeu. E a partir daí eu virei palmeirense, né? Poxa vida, se o time tivesse ganhado eu entenderia com mais facilidade, mas comecei a gostar do Palmeiras em 2 jogos, em 2 derrotas, né? E a partir daí sempre gostei de ouvir jogos pelo rádio, pela televisão, assistir jogos nos estádios, né? E sempre tive uma vida de dedicação ao esporte e sempre gostei disso, né? Tanto é que o meu primeiro livro se chama A História do Futebol de Morragudo. É um levantamento que eu fiz também desde da década de 30, né, quando foram feitos os primeiros campinhos lá de Morragudo. E um fato interessante desse meu livro é que na década de 30, década de 40, os uniformes dos times, né, além do meião, do calção e da camisa, né, havia também os gorrinhos, né? A bola de futebol era muito pesada, muito dura, e a maioria dos jogadores jogava com gorrinho, né? E no meu livro tem 10 fotografias dos times com gorrinho, né? E isso despertou a atenção do Museu do Futebol da França, né? E tem a livraria do Reinaldo Pontes, em Campinas, que é especializado em futebol, né? E o Reinaldo me falou: Rogério, eu vendi 10 livros do futebol de Morragudo para o Museu do Futebol de Paris, em razão destas fotografias, né? Então, é um fato histórico, né, pouco divulgado no futebol mundial, mas que consta aí no meu livro. E daí a união com os palmeirenses de Morragudo, né, eles logo que pensaram em fazer a torcida uniformizada, organizada em Morragudo, né, me convidaram e eu comecei a fazer parte. É um movimento que já dura aí há mais de 10 anos, promovendo grandes eventos, levando lá em Morragudo ex-jogadores profissionais, né, e agora, como chegando aí o Dia das Crianças, eles estão organizando lá os brinquedos, fazem a arrecadação na época do Natal, na época de Páscoa, né, e a gente sempre fala que não é só futebol, né, tem também essa participação e o envolvimento social, né, que qualifica as pessoas que participam. Como que te atraiu a escrever, é lógico que você é palmeirense, né, um livro abrangente sobre goleiros do Palmeiras, todos os goleiros que passaram pela Sociedade Esportiva Palmeiras? Como que atraiu aí essa ideia para você começar a escrever? O meu primeiro objetivo, como eu já tinha escrito 3 livros sobre Morragudo, a minha cidade, eu queria fazer alguma coisa que tivesse uma repercussão um pouco maior. E como eu falei do jornalista, ele tem que escrever sobre aquilo que ele sabe, né, aquilo que ele conhece. Então, como palmeirense, eu comecei a pesquisar os goleiros, em razão assim, de uma afinidade, né? O goleiro é um jogador que se destaca, com a camisa diferente, com uma personalidade dentro do campo diferente. E aí eu comecei essa pesquisa. Eu fui até o Museu do Futebol em São Paulo, fui também até a Federação Paulista de Futebol, né? E eu fiz uma pesquisa em aproximadamente 2.000 fichas de todos os jogos do Palmeiras, né? E aí eu fui escrevendo o nome dos jogadores, fazendo a menção de quantos jogos, quantas vitórias, quantas derrotas, empates, gols tomados, né? E a sua primeira partida e depois a partida de despedida. Esse trabalho foi um trabalho que teve uma duração de mais de 6 anos.
né? É um trabalho longo, lógico que a gente não dedica todo o tempo a isso, né? Porém, era um tempo que a gente precisava dedicar com muita atenção, por se tratar de números, de nomes, né? E quando eu dei por mim, eu vi que o livro ficaria realmente grande, como ficou, um livro com 240 páginas, né, todas com fotos coloridas, todas com muitas informações, porém informações bem sucintas, né, um texto leve, né, onde a pessoa vai ter conhecimento do goleiro que atuou no Palmeiras, né, e vai saber um pouco da sua história. Ô, Rogério, como que foi o processo de pesquisa para reunir fotos, informações sobre cada goleiro, a sua história? Como que foi esse processo? Olha, é realmente um trabalho assim, bem laboroso, né? Os goleiros mais recentes, né, a gente encontra muitas informações na internet, né? Mas a partir aí dos anos 80 para trás, né, você dificilmente encontra alguma informação sobre esses goleiros. Importante frisar, a gente começou a pesquisa em 1914, quando os fundadores do Palestra Itália, eles fizeram uma seletiva para selecionar os jogadores que fariam parte do primeiro elenco do time. O primeiro jogo do Palmeiras foi em 1915. E o primeiro goleiro foi o José Stilitano. Para se ter uma ideia, ele era um estudante de medicina que atuou por apenas 2 vezes no time do Palmeiras. Depois ele preferiu se dedicar ao estudo da medicina. A partir daí ele se tornou médico, a família dele residia em Sorocaba. Ele também, pela sua ligação com o esporte, ele foi goleiro do São Bento e depois presidente do São Bento, uma pessoa que teve uma trajetória grande na cidade de Sorocaba, e eu falei com uma bisneta dele que me deu algumas informações. Diversos outros goleiros da década de 10, de 20, de 30, eu consegui informações pesquisando sobre o sobrenome, e entrando em contato. Tem uma história bem interessante, da década de 40, um goleiro do Palmeiras chamado Peter Tinco, e eu tinha pouquíssimas informações sobre ele. Até que conversando com um amigo em Santos, ele falou assim, o Peter, ele tem uma filha que mora em Serra Negra, e me passou o telefone, eu entrei em contato com ela, e aí ela me contou uma história muito interessante, que quando estourou a Segunda Guerra Mundial, o Peter Tinco, ele era goleiro da seleção da Tchecoslováquia, e ele foi convocado para a guerra, mas ele era uma pessoa avessa às guerras, às intrigas, e ele preferiu vir para o Brasil. Ele deixou o exército da Tchecoslováquia, veio para o Brasil. Em São Paulo ele começou a trabalhar na linha de ferro, como ferroviário, e aí nos finais de semana ele jogava futebol com os amigos, o Palmeiras o viu e convidou para fazer parte do elenco. Ele teve algumas atuações para o Palmeiras, mas ele não quis assinar o contrato profissional, em razão de que ele teria o contrato registrado na FIFA, e a Tchecoslováquia iria descobrir onde é que ele estava. Então ele preferiu ficar como amador, e aí ele jogou no Palmeiras, jogou no Santos, jogou no Flamengo, mas não como profissional. E essa história consta aí no meu livro. É uma das histórias que eu digo que são informações que nem o próprio Palmeiras tem sobre os seus ex-jogadores. Muito bem, aqui no livro temos aí a narração de 136 goleiros. Também temos aqui outros 3 goleiros que marcaram gols pelo time alviverde, 20 goleiros que jogaram na seleção brasileira, e você me falou também jogadores que acabaram jogando no gol, é isso? Exato. Também estão no livro, que o goleiro machucou, foi expulso e teve que jogar no gol, e também está aqui no livro. Exatamente, como é um livro de goleiros, eu tinha que pesquisar todos os goleiros. A gente lembra, não me lembro bem a data exata, mas lá na década de
de 40, de 50, não havia possibilidade de fazer substituições. Né? Os 11 que entravam em campo, eram eles que tinham que ir até o final. Né? E se o goleiro machucasse, alguém da linha tinha que ir para o gol. Né? E aí teve alguns casos assim, na história do Palestra Itália, né? E um deles foi o Volcano Flossi, que era o zagueiro do time. Quando o goleiro machucou, ele foi para o gol, e gostaram tanto dele que na temporada seguinte, ele foi um inscrito como goleiro do Palmeiras. Ele ficou durante 3 anos sendo o goleiro titular na época do Palestra Itália. Em outras situações, quando já não se podia fazer substituição em razão de ter feito o número de substituições permitidas, né, alguns goleiros se machucaram, como foi o exemplo do Zete, numa partida contra o Flamengo no Maracanã. O Zete quebrou a perna, e aí o treinador colocou o centroavante Gaúcho para ir para o gol. E o Gaúcho, que já treinava também como goleiro, né, ele teve ali uma partida excepcional. Ele defendeu 2 pênaltis nesta partida e ainda marcou um gol que resultou na vitória do Palmeiras também por pênaltis. Né? São fatos memoráveis na história do futebol. Por isso que eu digo que esse livro que eu escrevi não é somente um livro para palmeirenses, né? É um livro para quem gosta do futebol, de histórias interessantes do futebol, né? Porque sempre tem a resenha, as informações, aquilo que a gente fala, né? E esse livro é muito rico em histórias. Parabéns pelo trabalho, sucesso na venda do livro. Realmente um livro muito bonito, muito bem diagramado, com fotos nítidas e de boa resolução, um texto muito bem redigido. Então, parabéns e sucesso. As portas estão abertas para você voltar aqui quando quiser, para falar não só do livro, mas falar de esporte também. Você que conhece esporte e sabe muito bem o que é o esporte aqui no país. Então, as portas estão sempre abertas. É um prazer recebê-lo, viu? Eu aqui agradeço essa oportunidade, essa abertura, a satisfação estar aqui falando com você, falando com todos os amigos de Brodowski, né? E com certeza teremos outras oportunidades, estaremos mais falando sobre o futebol. Futebol é vida, é saúde, futebol sempre tem que ser alegria, e é isso que a gente deseja a cada um de nós. Então vamos repetir aqui o telefone de contato para quem queira adquirir o Muralhas Verdes. 16 991 22 6428. 991 22 6428. Obrigado, Rogério. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Amanhã estamos de volta com mais um bate-papo. Amanhã, sexta-feira, a presença do prefeito municipal José Luiz Pérez. Um abraço e até amanhã.